Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos antivirais na odontologia. Então é um momento muito importante, né, que a gente precisa estar falando sobre esses medicamentos. Aqui no canal a gente já tem várias playlists de farmacologia e hoje eu venho atualizá-las. Então eu vou deixar o link aqui no card, também na descrição do vídeo. Temos vídeos de anti-inflamatórios, temos vídeos de antibióticos, temos diversas categorias e hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos antivirais. Então hoje, né, todos nós estamos vivenciando a pandemia, né, do Covid-19, que é um vírus que apresenta uma capa de gordura e que infelizmente, né, tem levado dezenas, centenas de mortes todos os dias, né, nas nossas cidades, nossos estados, no país, no mundo todo. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Então, os antivirais, exceto o coronavírus, existem hoje diversas terapias antivirais para o tratamento desses vírus, como herpevírus, HSV, HBV, HPV, HIV e a influenza. Então, hoje, né, graças aos farmacêuticos que tiveram muitos medicamentos, né, estudados, os biomédicos, há hoje vários medicamentos que são eficazes e muito bem tolerados no nosso tecido para o combate desses vírus, né? Então, eles vão significar e diminuir a mortalidade. Então, a morbimortalidade, né, tanto a morbidade quanto a mortalidade das pessoas que pegam esses vírus, hoje mata bem menos, né, muito menos afetados do que há alguns anos atrás. Então, os vírus, eles são um mecanismo, né, de transmissão que, ao contrário de bactérias e até mesmo fungos, ele é mais fácil de ser transmitido por conta dos seus vários mecanismos de transmissão que a gente vai explicar posteriormente. Então, o vírus, né, hoje a gente está vivendo a pandemia de um vírus, então ele sofre mutações. Então, às vezes é difícil a gente estar fazendo o estudo do vírus, porque ele geralmente muta. Então, depende muito de como é esse vírus, né? Então, estudar aquele vírus separadamente, que é um processo muito difícil. Então, qual é o mecanismo de transmissão viral? Primeiro, a gente tem o aerosol. Então, o aerosol, né, que são através de partículas, eles são um dos meios mais transmitidos atualmente, né? Principalmente do corona, né? Por isso que todos nós estamos usando máscara, né? Clínicas odontológicas e UTIs de hospital, geralmente a gente vem utilizando, né, a máscara e o face shield. E eu não sei se vocês já atenderam nesse momento de pandemia, mas eu sim. E quando a gente atende, a gente observa quantas de partículas que não ficam na gente no nosso face shield. Então, é incrível, né, esse mecanismo de transmissão da boca, do aerosol que tem ali naquela cavidade oral, passando de pessoa para pessoa. Outro mecanismo de transmissão é a ingestão de alimentos. Então, a depender, né, como por exemplo, locais abertos, locais em que várias pessoas estão ali comendo e gesticulando, então tem a mistura do aerosol com a ingestão. Então, isso também é um mecanismo de transmissão viral. Outro meio são através de insetos. Então, existem hoje diversos insetos que levam, né, doenças para as pessoas, como, por exemplo, né, a dengue e a chikungunya. Então, elas são transmitidas através de mosquito que geram esses vírus, né? E existe a doença de Chagas mesmo, que é muito famosa, né? Antigamente, ela era muito mais presente, hoje a gente já conhece meios mais simples, né, de tratá-la. Então, são meios causados por inseto que transmitem esses vírus. E outro meio é a via parenteral, então através de soro fisiológico, através também de fezes, né? Então isso pode fazer a transmissão daquele vírus. E o meio sexual. Então todos esses meios são meios que levam, né, contato com um indivíduo ao outro e que transmite o vírus. Então o vírus ele começa a afetar uma pessoa, de uma pessoa afeta 3, de 3 afeta 9 e assim sucessivamente, né, gerando a pandemia, né, que a gente está sabendo. Mas na clínica, o principal vírus que a gente precisa estar levando em consideração é a herpes. Então, a herpes, ela é causada pelos genes HSV1 e HSV2. O HSV1, ele geralmente é um vírus inicial, é um vírus primário.
Já o HSV2 ele já é mais avançado, já é mais intermediário e muitas vezes é agravante. O vírus da herpes, geralmente, ele pode estar ativado, né, no seu organismo e ele tem um tempo de incubação, né, de 7 a 10 dias, como a gente pode observar nessa imagem, e nesse tempo ele vai começar a formar vesículas. Então, inicialmente, ele vai formar, né, essas pequenas bolinhas, que são como se fossem vesículas minúsculas, aqui próximo, né, da cavidade oral. Ela é causada, né, o herpes, principalmente pelo o contato, né, do sexo oral. Então, afeta a cavidade oral, né, a parte ali da boca externa, o palato também e o assoalho de boca. Então, é muito importante, né, a gente estar utilizando luva. E se aquele paciente a gente notar que ele tem herpes, a gente não vai atender. Então, paciente com herpes, mesmo que seja do estágio inicial ao estágio final, a gente vai tratar primeiro e não vai atender. Então, a gente precisa também fazer a investigação da doença daquele paciente. Então, saber se ele teve contato sexual com alguém, se ele teve mais de um parceiro, porque infelizmente isso pode ser que tenha transmitido para várias e várias outras pessoas. É muito importante a gente salientar que a herpes simples e a herpes, né, o vírus, ele não é a boqueira. Então, existem muitas pessoas que pensam que tem herpes, mas na verdade é a boqueira. Mas são coisas diferentes, tá? E o herpes simples, ele também pode ocorrer em outras partes do corpo, como no cérebro ou no trato gastrointestinal. Mas como é que a gente vai tratar esse herpes? Tá bom, entendi, eu não vou atender, mas o que eu faço agora? Eu vou tratar. Mas para tratar o herpes simples é o mesmo medicamento da varicela zoster. A varicela zoster, ela é uma doença infecciosa provocada pelo vírus HHV3, varicela zoster, que é o mesmo vírus que causa a varicela, ou seja, a catapora. Mas não é a catapora, porque muitas pessoas pensam, tá bom, eu tenho varicela, então eu tenho catapora, então eu tenho varicela zoster. Não, são coisas diferentes, tá? A varicela zoster, ela vai apresentar febre e principalmente erupções. A varicela, ela vai apresentar febre, vai apresentar erupções avermelhadas, né, erosões ali em todo o seu corpo, e é muito importante que o paciente ele tenha um sistema imunológico forte para suportar a varicela zoster. Uma coisa muito importante que a gente precisa salientar é que se você já teve catapora, e a catapora, né, a gente fala que ela não dá 2 vezes a mesma pessoa. Inclusive, eu nunca peguei catapora. Vocês já pegaram? Se vocês já pegaram, deixem nos comentários para eu saber. E a varicela, quando você pega ela, aquele vírus fica ali no seu corpo inativo. Mas se você pega a varicela zoster, aquele vírus da catapora, ele é ativado duplicamente e essa lesão, essas erosões, elas podem vir muito mais fortes do que uma simples febre, simples erupções avermelhadas. Mas tá bom, entendi que os antivirais eles vão tratar a varicela e vai tratar a herpes. Mas qual é esse antiviral que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar de medicamento o aciclovir. Então, o aciclovir, ele é um medicamento antiherpético mais usado contra a varicela zoster e contra a herpes simples. Existe esse medicamento, né, de 400 miligramas de 2 tópicos. Via tópico, que é o via oral, e o sistêmico, que é via... Então, agora a gente vai falar do medicamento que está afetando ali, né, a varicela e também a herpes zoster. Bom, esse medicamento vai ser o aciclovir. Então, o aciclovir, ele é um medicamento antiherpético mais usada contra essas patologias, né, que a gente disse anteriormente. Então, ele é um soropositivo, né, de 400 miligramas, geralmente, mas ele também pode vir em 200 miligramas, como a gente pode ver na imagem, e a gente tem ele de dois meios, né, de meio tópico, que é o meio que a gente utiliza como, por exemplo, uma pomada. Então, a gente utiliza 6 vezes ao dia, né, de 4 em 4 horas, geralmente por uma semana, mas isso vai depender muito da lesão. E também tem o sistêmico, que a gente vai utilizar via oral.
O sistêmico, a gente vai utilizar ele 6 vezes ao dia também, da mesma forma que o tópico, por uma semana. Então, a maioria das vezes, né, se a gente observa que aquele nosso paciente, ele tá ali, né, com aquelas vesículas, né, principalmente em relação à herpes, a gente vê em receita o Ascovir, que é um antiviral, precisa de medicamento, precisa de uma receita, né, para o paciente comprá-lo. E aí sim, a gente pode estar tratando o nosso paciente via oral como um todo. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, deixa sua dúvida aí nos comentários e me conta se você já teve algum desses vírus, varicela, ou se você já teve a herpes simples. Então é isso, muito obrigada por ter estado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e valeu!